Pagando o IPTU em dia, você nos ajuda a tirar muitas melhorias do papel e a transformar Macaé em uma cidade cada vez melhor. IPTU 2016. Acesse macaé.rj.gov.br para saber das datas e descontos. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. Lina Duarte. Eu sou seu fã, hein? Ariclenes Venâncio Martins. Ariclenes? Ariclenes? Tá tudo certo aqui. Ariclenes. Na vida real é essa confusão. Na internet eu confio na certificação digital CertiSign. Para emitir notas, declarar impostos, assinar contratos e muito mais. CertiSign. Sua vida digital mais segura. Atenção! Estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Só aqui na Vilarejo tem descontos pra você até 70%. Pode vir, você vai ver. Porcelanato esmaltado 54 por 54, só R$ 32,90. Bacia com caixa acoplada em cepa, só R$ 189,90. Etiqueta laranja tem descontos de montão, só tem aqui na Vilarejo essa super promoção. Lâmpada de LED, só R$ 14,90. 70, tudo aí é 70. O Brasil atravessa uma grave crise econômica que atinge toda a população. Nos municípios produtores de petróleo, o impacto é bem maior. As empresas se empenham para equilibrar seus custos e acabam reduzindo o quadro de funcionários. Isso não é bom para ninguém. Para atrair mais empresas e empregos para a cidade, a Prefeitura de Macaé acaba de lançar um pacote de medidas que podem mudar o rumo dessa história. O projeto reduz em 25% o ISS e em 100% o IPTU das empresas que prestam serviços para o setor de óleo e gás instaladas no município. Isso significa mais empresas e mais empregos, mais desenvolvimento para a cidade, mais tranquilidade para a população. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. Olá, telespectador. Nós estamos aqui com um profissional que já há alguns anos esteve aqui e, como se diz no mercado, os bons profissionais enxergam à frente. E, salvo engano, há uns 5 anos atrás, o professor Totti Riani, falei certo? Correto. Esteve aqui no programa Raio X e já falava das preocupações com as questões da sustentabilidade, com aqueles momentos que ainda eram de grande euforia do mercado do petróleo, mas ele já acenava com as preocupações em relação ao mercado e ao comportamento desse mercado, né? Significa dizer da preocupação que ele tinha com
as empresas mais sustentáveis, a sociedade mais sustentável. E hoje ele está aqui mais uma vez em nosso programa para falar desse assunto, desse tema. Ele que hoje tem uma empresa que desenvolveu trabalhos extraordinários. Hoje, entre elas, representa nada mais, nada menos do que a Shell do Brasil, que está atuando com um trabalho espetacular, um trabalho de educação, um trabalho de formação, um trabalho de fazer com que a sociedade, principalmente os jovens, possam se oportunizar e enxergar a luz no final do túnel. Prazer enorme tê-lo aqui em nosso programa e vamos falar mais uma vez desse assunto. E eu volto a lembrar os telespectadores, aqueles que assistiram o programa, e eu sei que nós temos aí telespectadores que nos seguem há muitos anos, vão se recordar da imagem do Totti, do quase que bola de cristal que você tinha, dizendo, olha, há uma preocupação nessa direção que isso possa acontecer, e aconteceu. Mas, Totti, eu gostaria muito que você falasse agora das atividades que a organização, na realidade era uma organização não governamental, né, estava desenvolvendo, e de que forma isso evoluiu no que você está fazendo hoje. Primeiramente, agradecer o convite para a gente retornar aqui, retornar com esse tema que acredito ser de fundamental importância, e falar que você também, né, quando me chamou para conversar, você também percebia essa movimentação que a gente enfrenta hoje, não só na realidade local, mas na realidade mundial, internacional. Naquele período, a gente conversou sobre uma atividade desenvolvida voluntariamente pelos empresários locais aqui na Bacia de Campos. Era um programa... Era a TEIA, né? A TEIA de sustentabilidade na verdade, ela não chegou a ser uma organização não governamental. Uhum. Ela poderia ter tido esse nome, mas ela não se constituiu como organização. Ela foi, na verdade, um grande movimento, um movimento importante, ele perdura até hoje, ele permanece, ele é oriundo do programa Ethos. O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma das entidades mais importantes no mundo na área de responsabilidade social. Ela percebeu também a importância desse tema há muitos anos atrás. Então, o Instituto Ethos, como organização, chamou para si a responsabilidade, e nós fizemos um trabalho no entorno da cadeia produtiva de petróleo e gás da Bacia de Campos. Trabalhamos os conceitos básicos fundamentais para responsabilidade social e sustentabilidade, e o grupo, no momento em que o trabalho encerra e as pessoas acabam se separando, o grupo decidiu manter-se unido, e esse grupo mantém-se unido até hoje. Uma parte ainda a gente se reúne com uma certa frequência e a gente discute essas questões. Então, a TEIA de sustentabilidade, ela foi formada a partir de um programa de grande importância, que foi o programa TA. Esse programa ele buscava justamente implantar e depois a implementação também de um programa de gestão de responsabilidade social nas empresas que forneciam para a cadeia de petróleo e gás. Foi um resultado fantástico, a gente colhe resultados até hoje disso, e a gente então percebia a importância desse tema. Foi quando a gente conversou a primeira vez em entrevista, porque a gente conversou várias vezes, por várias oportunidades. Sobre esse tema. Nosso primeiro contato foi numa feira feita pelo Martinho Santa Fé, perfeito, lá no campus da cidade universitária. Sim. Esse evento é um evento que representa bem a importância que o tema tem na indústria do petróleo e gás. É um evento também que trabalha com bastante dinamismo, também enfrenta, no momento atual, enfrenta algumas dificuldades, porque é agora nessa hora em que a gente percebe quem realmente investe em sustentabilidade e responsabilidade social. Quem é que consegue manter esse investimento vivo, inspirando outras empresas e outras pessoas a também fazer o mesmo, porque o que a gente vê hoje, em grande parte, é resultado ou do investimento feito nessa área ou o não investimento feito nessa área. A falta de investimento na questão da ética, da transparência, na questão ambiental, do relacionamento. Não precisa nem dizer que a gente tem o grande exemplo aí, que é a nossa empresa maior, que é a própria Petrobras, que não teve esse cuidado, né?
Justamente, Fernando. É um exemplo grande. Claro e vivo e a olhos vistos, né? Faltou realmente um projeto de sustentabilidade que ficasse a todo momento cobrando esses parâmetros que são primordiais para quem quer ter uma empresa sadia, para quem quer estar no mercado de forma sadia. Sim. A Petrobras é um grande exemplo em várias questões. Ela, durante muitos anos, foi tida como excelência, a mais importante empresa na área de petróleo e do gás mundo. No período, investimentos nessa área de tecnologia. E também, além da tecnologia, que foram realizações, né, foram avanços muito grandes, mas em outras áreas, como a área da responsabilidade social, da sustentabilidade do meio ambiente. Mas o que a gente percebe é que a gente tem excelentes profissionais, grandes amigos nossos, trabalhando na empresa, e a gente sabe da dedicação desses profissionais. Então a gente sabe o quanto isso também dói para muitos deles, né? Mas é uma realidade. Hoje é um fato. Fato. Infelizmente é um fato. É um fato e a gente precisa reaver isso. Né? E a gente já vê sinais, eu particularmente, falando como jornalista e venho acompanhando, a gente já sente os esforços no sentido de se reverter esse quadro, no sentido de ter mais austeridade, de buscar mais, né, a necessidade de realmente de fazer o investimento correto, de não esbanjar, né? A gente percebe aí de ter prioridade nos investimentos, de se desfazer de ativos que não são fins de uma empresa, né? Aliás, sustentabilidade também tem tudo isso, né? De você identificar, na realidade, dentro do seu tamanho, que você pode, mas ninguém pode tudo, ninguém pode ser tudo, né? E você falando me lembra um texto bíblico que fala sobre um sonho que o faraó teve, que alguém interpretou, foi José, do Egito, quando ele interpretou a questão das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. É muito difícil para o profissional que conhece a realidade falar sobre o momento das vacas magras enquanto as vacas estão gordas. Esse é o grande desafio nosso. Né? Como um analista de tendência... A fartura às vezes cega, né? Cega. Exatamente, eu percebo que isso aconteceu num curto espaço de tempo. As pessoas, por um comodismo, por um momento de... Falta de projeto de sustentabilidade. Porque quando você tem um projeto, você vai seguir o projeto. E o projeto diz na sua letra maior o seguinte: temos que pensar no dia da manhã. Exato. Não é? Exato. Eu acho que isso, para qualquer cidadão comum, da sustentabilidade familiar e empresarial, é uma regra, né? Vamos fazer um intervalo? Vamos continuar batendo esse papo aqui, que é extraordinário. Eu tenho certeza que é um programa que os nossos telespectadores de Macaé e Rio das Ostras devem estar aí ligados, porque nós estamos diante de um profissional extremamente reconhecido nessa área, que tem prestado serviços relevantes, não só às empresas, e principalmente ao município de Macaé, agora recentemente trazendo aqui um encontro, um movimento da empresa Shell, favorecendo um conhecimento gratuito, enfim, prestando um serviço de extrema importância, principalmente nesse momento atual e de tanta dificuldade que se atravessa, de tantas preocupações que norteiam a cabeça de todas as pessoas que aqui vivem. Vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco na TV Litoral. Pagando o IPTU em dia, você nos ajuda a tirar muitas melhorias do papel e a transformar Macaé em uma cidade cada vez melhor. IPTU 2016. Acesse macaé.rj.gov.br para saber das datas e descontos. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem-viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa.
Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. Lima Duarte. Sou seu fã, hein? Ariclenes Venâncio Martins. Ariclenes? Ariclenes? Tá tudo certo aqui. Ariclenes. Na vida real é essa confusão. Na internet eu confio na certificação digital CertiSign. Para emitir notas, declarar impostos, assinar contratos e muito mais. CertiSign. Sua vida digital mais segura. Atenção, estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Só aqui na Vilarejo tem descontos pra você até 70%. Pode vir, você vai ver. Porcelanato esmaltado 54 por 54, só R$ 32,90. Bacia com caixa acoplada em cepa, só R$ 189,90. Etiqueta laranja tem descontos de montão. Só tem aqui na Vilarejo essa super promoção. Lâmpada de LED, só R$ 14,90. 70, por tudo é 70. O Brasil atravessa uma grave crise econômica que atinge toda a população. Nos municípios produtores de petróleo, o impacto é bem maior. As empresas se empenham para equilibrar seus custos e acabam reduzindo o quadro de funcionários. Isso não é bom para ninguém. Para atrair mais empresas e empregos para a cidade, a Prefeitura de Macaé acaba de lançar um pacote de medidas que podem mudar o rumo dessa história. O projeto reduz em 25% o ISS e em 100% o IPTU das empresas que prestam serviços para o setor de óleo e gás instaladas no município. Isso significa mais empresas e mais empregos, mais desenvolvimento para a cidade, mais tranquilidade para a população. Prefeitura de Macaé, respeito por você. Olá, estamos de volta com o programa Raio X. Hoje nós estamos falando com um profissional especialista em projetos de sustentabilidade, o Totti Riani, e voltando e remontando a um programa que nós fizemos já há alguns anos, e parece que ele tinha realmente uma bola de cristal e as coisas acabaram se acontecendo, e hoje você está falando das vacas magras e naquela época nós falávamos da preocupação com as vacas gordas, né? E como resolver essa questão? De que forma você vê, você como um profissional entusiasmado pelo que você faz, como um empresário que está hoje com notícias sempre não as melhores, né? Você liga a televisão, né? A inflação aumentou, você olha o jornal, reduziu o orçamento aqui, reduziu o orçamento acolá, né? A demissão no outro lugar. Como sair dessa situação? De que forma você vê e enxerga oportunidades nesse cenário? Qual seria, assim, não a receita, mas o comportamento daqueles que querem efetivamente não aceitar uma situação de adversidade e buscar na crise realmente uma forma de ganhar dinheiro, porque o dinheiro em algum lugar está, né? O dinheiro não sumiu, ele tá em algum lugar, né? E de que forma se acessar isso? Então, Fernando, eu tenho trabalhado bastante uma equação simples, brincando um pouco com as equações matemáticas, onde a gente trabalha que necessidade mais capacidade é igual a oportunidades. Necessidade todo mundo tem.
capacidade todo mundo tem. É possível, então, aliar, fazer essa conjugação entre necessidade e capacidade e encontrarmos as oportunidades. Numa mudança tão grande de realidade, de cenário, surgem as oportunidades. Então, quando você vê uma grande empresa que não consegue mais trabalhar com a restrição de orçamento, né, a restrição de recursos, ele abandona esse cenário para que o outro tome esse lugar. Quem vem para o lugar, muitas vezes não está totalmente capacitado e preparado para isso. Então ele precisa contratar pessoas, ele precisa treinar algumas pessoas. Então abre uma oportunidade para o setor de recrutamento e seleção, para a área de treinamento. Ele precisa muitas vezes comprar equipamentos, né, por exemplo, os equipamentos de proteção individual para esses profissionais. Mas é claro que, como você bem disse, nesse momento é difícil a gente conversar isso com o empresariado, seja local, seja em nível nacional até internacional, mostrar que essas necessidades, dependendo da capacidade que o empresário ou o conjunto dos empresários tenham, a gente pode gerar, identificar essas oportunidades. Ou gerarmos ou aproveitarmos as oportunidades. Então tem duas maneiras aí da gente reverter isso, que é aproveitando as oportunidades que aparecem ou criando, gerando novas oportunidades. Nós enfrentamos hoje uma realidade do comportamento da sociedade, aí eu usar o exemplo que todo mundo tem usado, né? As mídias sociais, nas redes sociais. É uma mudança muito grande de comportamento, influencia inclusive... Uma nova forma de fazer negócio. Uma nova forma de fazer negócio, muda, inclusive também acaba mudando um pouco o comportamento das pessoas. Você vê 48 horas de uma rede social, de um aplicativo fora do ar, causa uma comoção nacional, né? Então, você vê a revolução que um projeto de startup como o Urbi, por exemplo, causou no país, né? Outro exemplo. Um exemplo claro de oportunidade de mercado, né? E de ferramenta nova a seu serviço. Sim. Então, a primeira coisa que a gente deve buscar é nós identificarmos. Aí a gente pode começar, a gente pode escolher por onde começar. Normalmente eu tenho visto as pessoas começando pelas necessidades. Eu tenho conversado com os empresários, diretores de empresas, gestores, e eles falam muito das necessidades. Então a gente identifica quais são as necessidades. Primeiro ponto, não é realmente, como você falou, não é uma regra, não é uma receita, mas o primeiro ponto, vamos identificar quais são as necessidades. A partir desse momento, nós também podemos elencar quais são as capacidades. As nossas capacidades... O empresariado brasileiro não faz pesquisa também, né? Ele não investe em pesquisa, que é um outro problema, né? Porque a pesquisa muito no feeling, vai mais no sentimento. sentimento, né? E isso não é profissional. No primeiro mundo você não faz nada que você não faça um investimento para gastar menos dinheiro. Quando você faz uma pesquisa, você está economizando, você não está gastando. Sim. Porque muitas das vezes eu acho que aquilo ali... E aqui, muito na nossa região, aqui no nosso município, vamos abrir um hotel, que o hotel está dando dinheiro. Vamos abrir Eu me lembro, a certa época, que todo mundo achava que locadora de vídeo ia ser o grande negócio. Macaé começou com uma famosa, depois tinha duas, daqui a pouco você tinha 30 locadoras. Não teve espaço para ninguém e o mercado foi modificando, ninguém mais hoje compra filme em locadora, né? Então, há uma necessidade realmente de avaliar isso que você está falando, de avaliar a necessidade e quanto tempo também vai durar aquela necessidade. Isso. Né? Muitas vezes a necessidade é passageira. É passageira. A capacidade, às vezes, também, ela está adequada para o momento passageiro. Então a gente precisa equacionar essas necessidades, sejam necessidades nossas ou de um cliente. Do mercado, né? Do mercado de uma forma geral, e as capacidades nossas e dos nossos parceiros. Esse é o momento de fortalecer as alianças. E aí o profissional, o consultor, aliás, no Brasil se faz muita piada com o consultor, né? O consultor é aquele cara que chega, fala meia dúzia de coisas, ganha um dinheirão e vai embora, e na realidade é tudo que eu já sabia. E não é bem assim, né? Porque o consultor, você quando está de fora, você tem uma visão muito mais ampla, muito mais isenta e muito mais profissional e vem junto com ferramentas e com pesquisa e com informações que passam a ser agregadas que normalmente, às vezes, na hora da crise, você sequer sabe que elas existam. Você está tão preocupado, né,
em sair da situação que você não consegue enxergar a própria saída. Né? A gente vê muito isso na hora que você está numa questão de incêndio ou alguma coisa, você vê que as pessoas acabam sofrendo mais acidentes por uma forma desordenada de sair da situação do que aquele que para, não, vou pensar, vou ficar aqui, vou fazer assim. E aqueles que não pensam acabam se acidentando, muitas vezes até morrendo. Né? Então a pesquisa que você falou para o planejamento, realizar simulações, né? Simular cenários favoráveis, cenários otimistas, cenários realistas, cenários onde há uma restrição, como acontece hoje uma parte do mercado. Então a gente precisa ter, realmente eu concordo com você, primeiro, temos os dados à mão. Então a pesquisa é muito importante para isso. Informação é tudo. Fazer o levantamento de necessidade e o levantamento de capacidade, seja nosso ou dos nossos Ouvir também, né? É fantástico. Eu acho que você ouvir os seus funcionários, ouvir a sua equipe, estar aberto a isso, muitas das vezes a solução ela está dentro de casa. Né? E você falando em ouvir, também dá a pista de uma outra informação, de um outro comportamento importante, que é o do diálogo. O ouvir faz parte de um processo de diálogo onde também, a partir dessas informações que eu tenho, do conhecimento que eu adquiro ou que eu distribuo, eu posso ter uma conversa, um diálogo mais verdadeiro, mais realista. E a gente volta então. Eu fico imaginando, a gente está conversando aqui, empresários, empreendedores que percebem as oportunidades a partir dessas necessidades, juntando com a capacidade, mas falta recurso, por exemplo, recurso financeiro. A primeira coisa que você vai fazer é fazer o levantamento de qual é o teu gasto e você tentar buscar negociar com os investidores, os agentes financeiros. Então, essa importância de ouvir o que está acontecendo na sociedade de uma forma geral e, ao mesmo tempo, além de ouvir, analisando, partir para o diálogo, propor o diálogo. Olha, eu quero conversar com você, você é meu fornecedor, eu fiz uma compra com você, mas eu estou com dificuldade agora nesse momento de arcar com esses custos. Então, achar o meio termo. Achar o meio termo. Então o diálogo também é muito importante, é uma outra ferramenta fundamental. E de novo, voltando, você é um profissional de comunicação, sabe a importância que tem. Mas Totti, assim, eu vejo assim, você está falando uma coisa que diz que a gente na crise que realmente a gente percebe os parceiros, os atores. Eu vejo, por exemplo, assim, não queria saber a sua opinião, na atividade bancária no Brasil, você falou investimento, né? E eu quero já no terceiro bloco, falando em sustentabilidade, e a sustentabilidade é tudo que nos faz ser realmente uma empresa que tem uma linha de procedimentos, de normas e de atitudes, né, diante do mercado e diante dos seus funcionários, né, e para que você possa estabelecer um parâmetro que dê um resultado saudável. Eu costumo dizer o seguinte, as coisas saudáveis, elas têm sustentabilidade, as coisas que não são saudáveis, elas apodrecem, elas são doentias, elas em qualquer momento elas vão ter problemas e vai vir uma febre, pode vir depois uma pneumonia e vir alguma coisa, porque não é saudável, não trabalhou a boa alimentação, não se alimentou de bons projetos, não se alimentou de boas ideias, enfim. Bem, mas nós vamos fazer um intervalo e vamos falar, eu quero que você dê a sua opinião a respeito do comportamento nessa questão da sustentabilidade, no momento que nós estamos vivendo hoje, qual seria o papel dos bancos, dos investidores em relação a essas ideias de você buscar a solução e buscar as alternativas que o mercado oferece de oportunidade. Bem, antes disso eu quero lembrar a você que a Vilarejo está oportunizando todos os seus clientes, está fazendo um trabalho extraordinário de contenção de recursos, de despesas, fez um investimento de logística agora, criou um grande galpão, um super galpão, onde ela, aumentando a logística dela, olha só a visão da Vilarejo, quer dizer, no momento de crise, ela, ao invés de ela recolher, ela melhora a logística dela para quê? Para ficar mais barato o custo dela. Ao ficar mais barato, ela consegue oferecer de fato, né, sem merchandising, sem marketing, de fato, na ponta ela consegue ter um preço inferior e ao ter um preço inferior, ela consegue melhorar a performance de venda dela. Então, meus parabéns aí a Vilarejo, já que nós estamos hoje falando aqui em sustentabilidade. Eu volto daqui a pouco na TV Litoral.
Pagando o IPTU em dia, você nos ajuda a tirar muitas melhorias do papel e a transformar Macaé em uma cidade cada vez melhor. IPTU 2016. Acesse macaé.rj.gov.br para saber das datas e descontos. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. Lima Duarte. Sou seu fã, hein? Ariclenes Venâncio Martins. Ariclenes? Ariclenes? Tá tudo certo aqui. Ariclenes. Na vida real é essa confusão. Na internet eu confio na certificação digital CertiSign. Para emitir notas, declarar impostos, assinar contratos e muito mais. CertiSign. Sua vida digital mais segura. Atenção! Estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Só aqui na Vilarejo tem descontos pra você até 70%. Pode vir, você vai ver. Porcelanato esmaltado 54 por 54, só R$ 32,90. Bacia com caixa acoplada em cepa, só R$ 189,90. Etiqueta laranja tem descontos de montão. Só tem aqui na Vilarejo essa super promoção. Lâmpada de LED, só R$ 14,90. 70, por tudo é 70. O Brasil atravessa uma grave crise econômica que atinge toda a população. Nos municípios produtores de petróleo, o impacto é bem maior. As empresas se empenham para equilibrar seus custos e acabam reduzindo o quadro de funcionários. Isso não é bom para ninguém. Para atrair mais empresas e empregos para a cidade, a Prefeitura de Macaé acaba de lançar um pacote de medidas que podem mudar o rumo dessa história. O projeto reduz em 25% o ISS e em 100% o IPTU das empresas que prestam serviços para o setor de óleo e gás instaladas no município. Isso significa mais empresas e mais empregos, mais desenvolvimento para a cidade, mais tranquilidade para a população. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. Olá, estamos de volta com o programa Raio X e hoje um programa muito oportuno, porque nós estamos falando de um tema chamado sustentabilidade, que é uma coisa meio subjetiva, né, Totti? As pessoas, sustentabilidade, o que é isso? Né? Mas é uma coisa muito simples, né? Na realidade é uma cadeia de hábitos, né, que você deve ter, que toda empresa, até toda pessoa que queira ser uma pessoa sustentável, tem que se preocupar com isso, porque a ser uma pessoa sustentável, ela também vai ser um cidadão sustentável e muito mais fácil será ser um empresário e um empreendedor sustentável. Bem, nós falávamos aqui dessa questão do diálogo, desse momento em que as oportunidades estão aí, a relação entre o fornecedor, aquele que vende, aquele que compra. Vamos
eu estou com a dificuldade de pagar, mas vamos fazer um procedimento para equacionar isso, né? E o que você pode fazer também por mim nesse momento, uma redução e vice-versa. E também quem está fornecendo, naturalmente, não quer perder o cliente. Sim. Né? Então, acho que é um momento, isso é uma oportunidade, Com certeza. a oportunidade clara que está ali. Sim. E às vezes as pessoas acabam não fazendo isso, quer dizer, é impressionante, né? Está um aqui, outro aqui, não quero mais o serviço porque eu tenho que acabar, eu tenho que demitir. Não, a oportunidade é outra, é uma oportunidade às vezes de você até fazer com que o seu cliente, que é o comprador final, volte a comprar porque você fez uma negociação e teve um diálogo, como você falou. Agora, eu percebo assim, que os bancos brasileiros, não sei se eu já convivi muitas vezes com bancos, eu sempre fui também um pequeno empreendedor, já tive alguns empreendimentos na minha vida, mas o sistema bancário no Brasil ele é muito bom quando você está na fartura. Na fartura você tem cheque especial, cheque federal, cheque internacional, você tem cartão de crédito de tudo quanto é jeito, você é inundado de crédito, né? E quando chega na dificuldade, quando chega no momento de crise, por uma comodidade muito grande, os bancos se eximem e simplesmente dizem, o crédito está fechado, né? Eu ouvi essa semana uma pessoa da rede bancária dizer que, olha, agora aqui para emprestar está difícil, a gente agora fechou as portas, né? Quer dizer, o comportamento do investimento, de enxergar a oportunidade, a gente às vezes não vê no mercado financeiro, porque o mercado financeiro é muito voraz, né? Sim. E isso é muito culpa também do empresariado, né? Que não se reúne, não se une de tal modo para, de certo modo, negociar coletivamente, né? Falta essa união das associações de comércio, que às vezes não se impõem, não se colocam no mercado, não buscam, na realidade, os interesses reais da sua sociedade que está ali, né? A gente vê muitas diretorias, muita gente que é ligado, às vezes, a algumas atividades que, infelizmente, não tem essa visão de sustentabilidade do negócio dos seus associados, né? Porque, às vezes, as pessoas confundem ser presidente de um órgão, de uma associação, como de ser a palavra daquilo ali. Ele é apenas um facilitador. Ele é um intérprete da necessidade dos seus filiados, né? Então, eu acho que essa percepção, eu queria saber da sua opinião, se você vê assim também. Eu, pelo menos, tenho visto essas atitudes no momento de crise, que você vai precisar, você chega lá com uma ideia, o cara, não, mas fulano, você já está apertado, como é que você já vem com essa ideia? Entendeu? Um certo temor. Isso é uma filosofia muito nacional, porque a figura do investidor na América, por exemplo, é completamente diferente. Né? Como é que você vê esse comportamento? Bom, primeiramente, Fernando... Acho que esses bancos estão na hora de puxar uma orelha também, né? Veja bem, nós vivemos num sistema capitalista. Então, no sistema capitalista, eu não sei dizer se é infelizmente, mas quem define é o capital. Quem define as regras do jogo é o capital. Então, o que acontece é que, sendo num momento de fartura, de escassez, quem tem mais recurso, e nesse caso é o recurso capital, tem mais vantagem. E é como se fosse uma mesa de jogo onde ele dá as cartas, né? Então ele escolhe para quem distribui essas cartas. Como distribuir essas cartas é a regra do jogo, entre aspas. A gente concorda com você que a gente precisa fortalecer. Quando você tem abundância, fica mais difícil você preparar as pessoas... Acho que cabe mais às instituições, né? Protetoras, então, empresariais, as Firjans da vida. Sim, né? Mas essas instituições, Firjan, Associação Comercial, assim, por exemplo, elas têm uma atuação importante. Eu, cada dia mais descubro... Eu não tenho dúvida disso. Eu só acho que, em relação aos bancos, eu não vejo, por exemplo, o que o banco deixa para uma cidade, para um município. Então, nem imposto eu acho que deixa. Eu acho que no momento de fartura, principalmente quando as coisas estão acontecendo na velocidade que aconteciam, as pessoas davam uma importância menor a essa união que você fala. Eu vou dizer para você que essa semana passada era um período festivo, para alguns de férias, mas para muita gente continua ainda atuando e trabalhando, a conversa foi muito nesse sentido. Vamos unir esforços, acho que é o grande aliança momento de forças, para negociarmos melhor com as instituições financeiras. Então, eu percebo que agora... É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. É uma oportunidade de você, olha, nós estamos todos estabelecidos aqui,
né? E você, quem toma conta? O banco hoje, Macaé, você tem 4 bancos e acabou. Ó, a Rede Petro, por exemplo, eu participo das reuniões do Comitê Gestor da Rede Petro, como convidado já há muitos anos, e eu vejo a mobilização da Rede Petro, não é agora atual não, é de muitos anos atrás, a parceria e a aproximação com as instituições financeiras. Mas às vezes é difícil sensibilizar o empresário, né, o empresariado de uma forma geral, porque, como você bem disse, no momento de fartura as pessoas acabam tendo facilidades maiores. Então eu tenho tido a felicidade de conversar com algumas instituições financeiras que estão preocupados sim em contribuir para o financiamento de novos empreendimentos, principalmente esses baseados na sustentabilidade. Um exemplo prático seria, a gente vê aí o momento que a gente passa no meio ambiente, com a escassez dos recursos hídricos, a crise hídrica, né, a falta de água. Alguns empresários estão investindo em coleta de água de chuva. Aproveitar o momento que a chuva virá em algum momento, né, ela já deu mostras, né, de que ela está, em grande parte, voltando ao seu ciclo natural. Então, alguns empresários já estão investindo em coleta de água de chuva para não correr o risco de ficar sem o recurso hídrico. Então, isso é um investimento também. Ele é importante para a sustentabilidade do negócio, mas ele acaba também contribuindo para a sustentabilidade ambiental. E é negócio. E é business. E gera negócio. E gera recurso, gera emprego. Então, uma instituição financeira tem interesse em financiar um projeto como esse. Aliás, o meio ambiente no Brasil tem uma oportunidade de negócio, de empregabilidade aí imensa. Nós somos um país que temos aí uma fartura, um manancial, sol, sim, né? Sim. Enfim. Né? Você dá um exemplo da energia solar, a energia eólica, as marés. Então, a energia alternativa é um exemplo muito forte para a gente falar sobre a importância do investimento em sustentabilidade, mas é um dos aspectos, são vários outros, e é importante que a empresa, o cidadão, ele conheça e defina com quem ele se relaciona, e aí você falava das instituições financeiras, e realmente a gente vai ter que medir qual é a minha necessidade, qual é a instituição financeira mais adequada para a minha necessidade. É porque uma coisa é a propaganda, você vê na propaganda que tem tudo para o pequeno empresário, tem isso, tem aquilo, mas quando você vai à busca de alguma coisa, é uma dificuldade enorme, entendeu? Eu acho que o empreendedor no Brasil, o pequeno empreendedor é um herói. Entendeu? Porque ele encontra todas as dificuldades possíveis e imaginar, primeiro para abrir o negócio. Sim. Né? O sujeito para abrir o negócio, ele fica aí 3, 4, 5 meses, às vezes, para poder estar legalizado. Sim. Depois, quando ele tem uma ideia e vai em busca de crédito, ele, sua firma começou agora, como é que... Né? Então, é preciso ter mais diálogo nisso aí. E por isso que eu falo das instituições, porque o pequeno empresário, ele sozinho, ele não tem essa força. Mas se você tem uma instituição atrás de você que vai, né, de encontro àqueles interesses desse momento, por exemplo, agora, vamos nos reunir com os bancos de Macaé. Quantos tem? Vamos fazer aqui uma palestra aqui. Qual a situação ideal hoje para se negociar, para se fazer? Porque a desinformação é muito grande. E às vezes o sujeito quebra o negócio dele por desinformação. Você tem razão. Um dos esforços nossos hoje é justamente dessa reunião dos empresários com instituições financeiras. A importância também que nós temos, por exemplo, o Sebrae tem um programa, que é o Sebrae Tech. O Sebrae é show de bola, né? Show de bola. Então ele busca recursos e aí em parceria com a Associação Comercial, em parceria com a Fijan, com outras instituições, ele identifica a melhor maneira de você desenvolver o seu empreendimento com recursos que já estão destinados para esse fim e que muita gente desconhece. Desconhece, completamente. Claro que, nessa mudança de realidade de cenário, há também uma mudança de fluxo desses investimentos. É claro. Mas é importante que o empreendedor... Agora, só para não deixar de citar, e eu acho que é importante a gente conversar sobre isso mais adiante, é a questão do plano de negócio. Você falava do planejamento, o cidadão não tem um planejamento e o empresário também. Não, algumas pessoas têm a partir da sua história, a partir da sua experiência. Então é muito importante que a gente pense no plano de negócio desse pequeno empreendimento para a sua satisfação e realização. Eu acho que por isso que é importante você ter uma empresa de consultoria. A consultoria é a coisa mais barata do mundo, né?
porque ela te indica caminhos, ela te dá o norte, ela encurta os caminhos e viabiliza muitas das vezes aquilo que você acha que é um sonho, que você não vai conseguir, né? E às vezes, e na maioria das vezes, é falta de conhecimento, puro falta de conhecimento. Não é nem a vontade que o empresário tem de alcançar aquilo, é realmente a falta da informação. Nós vamos fazer mais um intervalo e eu quero lembrar a vocês que, falando em informação e oportunidade, nós estamos num período em que as pessoas estão começando a fazer também aquelas comidinhas em casa, as idas aos restaurantes não estão sendo tão frequentes, isso é uma realidade, e aí ele vai buscar o quê? Vai buscar a ferramenta certa para ele desenvolver a sua comidinha. E aonde ele vai encontrar? Na Chef em Casa, lá no Shopping Macaé Plaza, você vai encontrar com certeza vários utensílios que vão facilitar a sua vida para você reunir no final de semana a família, os amigos, vá ao restaurante em alguns períodos, mas quando não tiver aquela condição de ir, tenha as ferramentas em casa e não deixe de fazer e de reunir os amigos, porque isso é muito importante e a Chef em Casa tem o material que você precisa. Pagando o IPTU em dia, você nos ajuda a tirar muitas melhorias do papel e a transformar Macaé em uma cidade cada vez melhor. IPTU 2016. Acesse macaé.rj.gov.br para saber das datas e descontos. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. Lila Duarte. Sou seu fã, hein? Ariclenes Venâncio Martins. Ariclenes? Ariclenes? Tá tudo certo aqui. Ariclenes. Na vida real é essa confusão. Na internet eu confio na certificação digital CertiSign. Para emitir notas, declarar impostos, assinar contratos e muito mais. CertiSign. Sua vida digital mais segura. Atenção! Estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Só aqui na Vilarejo tem descontos pra você até 70%. Pode vir, você vai ver. Porcelanato esmaltado 54 por 54, só R$ 32,90. Bacia com caixa acoplada em cepa, só R$ 189,90. Etiqueta laranja tem descontos de montão, só tem aqui na Vilarejo. Essa super promoção. Lâmpada de LED, só R$ 14,90. 70, tudo é 70. O Brasil atravessa uma grave crise econômica que atinge toda a população. Nos municípios produtores de petróleo, o impacto é bem maior. As empresas se empenham para equilibrar seus custos e acabam reduzindo o quadro de funcionários. Isso não é bom para ninguém. Para atrair mais empresas e empregos para a cidade, a Prefeitura de Macaé acaba de lançar um pacote de medidas que podem mudar o rumo dessa história. O projeto reduz em 25% o ISS e em 100% o IPTU das empresas que prestam serviços para o setor de óleo e gás instaladas no município.
Isso significa mais empresas e mais empregos, mais desenvolvimento para a cidade, mais tranquilidade para a população. Prefeitura de Macaé, respeito por você. Estamos de volta com o programa Raio X e hoje nós estamos com um programa aqui daqueles que dá vontade de não terminar, né? Quando você fala do assunto econômico, olha que o brasileiro está começando a ficar meio que apaixonado por economia. Acho que depois de perder a Copa do Mundo, acho que os brasileiros ficaram mais preocupados em aprender um pouco mais de matemática, um pouco mais de finanças, um pouco mais de economia, que aliás é um setor que a gente vem perdendo também de goleada, né? E na medida que você começa a perder, você quer criar outro plantel, quer aprender para não passar por momentos de dificuldade no campeonato econômico do mundo. E nós estamos aqui ao lado de um professor, de um craque nesse assunto, que não é o Empíricos, mas previu todas essas, né? Quem aí navega pela internet sabe que uma instituição conhecida no Brasil chamada Empíricos é uma consultoria financeira, alertou os brasileiros para muita coisa que ia acontecer e parece também que os caras tinham bola de cristal. Eles não tinham bola de cristal. O que eles tinham? Conhecimento, informação, cenário, busca, a pesquisa que você mencionou, a importância de buscar essa informação, onde buscar essa informação. Também desenvolver um pouco mais essa percepção. O analista de tendência ele faz muito isso, ele não vê só o que está acontecendo, ele também analisa um pouco a história, né? Analisa o momento atual e quais são as tendências. Você falava aí da dificuldade que o brasileiro tem com a economia, o brasileiro tem uma dificuldade no relacionamento com as instituições financeiras. Nós vivemos em um país que a economia é capitalista e que a gente precisa, então, conhecer mais sobre isso. Quando eu falo isso, as pessoas podem acreditar, achar que eu tenho um grande conhecimento nessa área e, na verdade, também estou desenvolvendo isso diariamente, cotidianamente. É uma oportunidade também agora para a gente aprender mais sobre isso, né? Sim. É uma nova oportunidade. Então a gente junta o conhecimento, a informação, a pesquisa, também com essa percepção, aguçar essa percepção, identificar. Não é fazer o que é bom para o banco, é fazer o que é bom para você, né? Exato. E aí, nesse caso, eu vou dar um exemplo. Eu, conversando com a instituição financeira, a gente começou a trocar algumas ideias para que a gente faça encontros empresariais, discutindo o que pode ser feito para a gente alavancar e alicerçar alguns empreendimentos na nossa região. Então, o que acontece? O primeiro ponto que a gente começa a conversar e o empreendedor, o empresário começa a se empolgar porque ele vê a possibilidade, o gerente ele pede, tá, então passa para mim o teu plano de negócio. E muitas vezes o empresário não tem. Eu acredito que na grande maioria das vezes, né? Então, o brasileiro não tem muito esse hábito, alguns brasileiros desenvolveram isso, alguns têm isso de maneira natural, original, outros aprenderam. Formação até, né? Outros aprenderam com as dificuldades, que a gente precisa ter esse planejamento. Então, o plano de negócio, ele analisa se você conhece a fundo o segmento que você ou atua ou pretende atuar, porque às vezes nós temos pessoas aí com muitos anos de experiência, mas não estão percebendo as mudanças rápidas que estão acontecendo à nossa volta. E hoje muda muito rápido, muito né? Rápido. Seja o comportamento do mercado, do cidadão, do consumidor, seja a mudança da economia, que é influenciada... Um invento que se faz, amanhã já acabou com toda aquela estrutura, né? Passada. Exatamente. A gente viu aí agora a confirmação das teorias de Einstein, né? 100 anos depois se confirmando. Então, esse conjunto de informações, o empreendedor e o empresário tem que ter. Então, ele tem que conhecer qual é a realidade que está à sua volta, conhecer a realidade do mercado, mesmo que ele tenha experiência profissional. Ele tem que fazer uma verificação se ele está adequado para os momentos, para as mudanças que estão acontecendo e para as tendências. Então, o financista, né, aquele que conhece a parte financeira, ele vê a tua empolgação com o tema que você defende, mas ele também analisa o quanto que aquela empolgação, na verdade, está baseado na realidade. Então, o quanto que aquilo realmente indica uma boa oportunidade para todo mundo. Então, a diferença entre ter uma boa ideia e ter um bom negócio. Um bom negócio, um empreendimento, né? Uma inovação no mercado, muitas vezes. Uma pequena inovação pode transformar muito a realidade do mercado. E a gente tem visto isso a toda hora, né? Você basta ligar a televisão aos domingos e ver aquele programa Pequenas Empresas, que aliás presta um grande serviço ao país. É verdade. Né? Um programa espetacular,
que você vê aí pequenos inventos, pequenas ideias se transformarem do dia para a noite e as pessoas que entram no mercado se veem aí, às vezes até de forma avassaladora dentro de um negócio que se torna rapidamente... né? Mas os que se sustentam, quase com certeza, a grande maioria tem plano de negócio. Então, quando você citou no início, depois também na abertura de um dos blocos, falando sobre a minha participação no programa Shell Iniciativa Empreendedora, são atividades que eu desenvolvo, já desenvolvi há alguns anos. Eu fui convidado pela coordenação local, a Márcia Maria, a coordenadora local, ela me convidou para ser o facilitador do programa Shell Iniciativa Empreendedora para o módulo de sustentabilidade. Uma bela empresa. Eu tenho filhas que moram nos Estados Unidos e acompanho muito algumas empresas americanas, e uma das que eu acompanho é a Shell. A Shell tem um comportamento no mercado extraordinário, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, inclusive, investe absurdamente em pesquisa, né, tem um planejamento de participação com a sociedade, com a comunidade intenso, e talvez seja esse um dos grandes segredos de uma companhia como a Shell, agora, em vez de estar vendendo ativo, está comprando uma empresa. Justamente. Né, acabou de comprar agora uma outra grande empresa e numa fusão que vai torná-la aí uma das grandes do mundo. Não é à toa que você está aqui perto, que você já está... Eu estou vendo a Shell aí crescendo aqui em Macaé. Entendeu? E o que acontece, então, é que a Márcia Maria, pelo CIEDS, é uma organização não governamental que desenvolveu um método de trabalho que é financiado pela Shell para justamente preparar e capacitar empreendedores. São pessoas que têm boas ideias, alguns já têm até um empreendimento em funcionamento, alguns com empresas já abertas, com CNPJ já constituído, e que precisam desse plano de negócio para garantir essa sustentabilidade do negócio. Então, é um tripé, né? Inovação, ética e sustentabilidade. A gente sabe mais do que nunca a importância desse trinômio no empreendimento. Então, a base do programa Espetacular isso, né, telespectador? Você parece uma coisa simples, né? Mas a disciplina, a organização na vida da gente é fundamental. E a gente tem o brasileiro tem muito dessa coisa assim, né, de dar o jeitinho, né? Eu acho que esse nosso jeitinho tem custado muito caro, né, durante esses anos todos. Ele tem que ser bem aproveitado, como todas as situações que geram boas oportunidades. O jeito brasileiro ele tem que ser bem trabalhado, bem desenvolvido. Mais para o inventivo do que, às vezes, para aquele de acertar um negócio assim de uma forma que amanhã vai custar caro, né? Esse princípio, se a gente consegue conjugar isso tudo, então no programa Shell Iniciativa Empreendedora é justamente essa intenção. Eu falava a você que eu fui convidado para ser o facilitador, nós estamos na terceira turma, e inclusive aproveitar a oportunidade de falar com os telespectadores que nós estamos agora justamente no momento de abertura das inscrições para o processo seletivo para 2016. Então ele começou agora, né, recém-iniciado o processo de inscrição para esse processo seletivo. As pessoas podem procurar por Iniciativa Empreendedora e vão encontrar o site, vão encontrar o Facebook. Busque as informações, faça a sua inscrição se você tem uma boa ideia, conhece um familiar, um amigo que tem uma boa ideia, ou já tem um empreendimento em funcionamento, que queira participar desse processo. A ideia é a seguinte: capacitar esses empresários, empreendedores, para que eles tenham uma percepção de como está a questão de marketing, a situação financeira que você falava, que é uma grande dificuldade do brasileiro, mas marketing também é uma dificuldade. As pessoas acham que conhecem o perfil. Todo mundo se acha marqueteiro, igual treinador de futebol, né? Exatamente. Então, o marketing, área financeira, disso eu sou muito bom, né? Gestão de recursos humanos, né? A questão da inovação e da tecnologia, o uso das mídias sociais da mídia digital. Então, assim, para não me alongar, porque realmente o programa entusiasma... Eu falei para você, telespectador, que seria um programa realmente palpitante, né? Está aí, dá vontade de continuar. Eu só queria concluir dizendo que eu fico muito feliz porque eu fui convidado pelo CIEDS, que é a ONG que realiza esse programa, para me tornar o assistente técnico desse programa. Então hoje eu tenho a felicidade, além de ser facilitador, e poder continuar com as atividades que eu faço hoje na indústria de petróleo e gás, também poder contribuir sendo assistente técnico hoje da turma 2015, já preparando a turma 2016, que promete ser um grande trabalho.
E nós ficamos muito felizes também aqui no programa Rio X, porque há 8 anos atrás nós estivemos com o professor Totti e ele mostrava esse entusiasmo por essa atividade, da questão da sustentabilidade, e agora a gente, cada dia que passa, começa a entender melhor, né, o que é essa tal de sustentabilidade, que faz realmente muito bem aos empreendedores e às pessoas físicas também, que passam a ter uma disciplina, uma filosofia e uma metodologia para dirigir seus negócios. Quero agradecer a sua presença aqui e dizer também que a Todeskine, que é a nossa parceira aqui, tem sempre esse nome aqui atrás, é o nosso grande parceiro, Rodrigo, da Italínia, um empresário arrojado, que mesmo nesse momento de crise ele está fazendo investimento e fez o dever de casa e não sofre como aquelas outras empresas que infelizmente não se preocuparam em criar métodos e formas de se trabalhar e de se desenvolver nas questões que você falou. Ele é um adepto dessa filosofia de sustentabilidade e está passando com tranquilidade por esse processo. Ao contrário, está investindo e não está demitindo, está conseguindo manter seu quadro de funcionários intactos e ainda fazendo um crescimento de vendas. Quero parabenizar aí ao Rodrigo, a todo o pessoal aí da Vilari por esse procedimento e deixa a gente aqui feliz, que garante também aqui o nosso patrocínio. Vou aproveitar para deixar um brindezinho com você aqui da Amy Martin, nossa parceira aqui no programa. Obrigado. E também da Chefe em Casa, parceira aqui do programa Raio X. Vamos até semana que vem, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E está convidado mais outras vezes para nós continuarmos a falar desse assunto que é muito importante, levar você, telespectador, empreendedor ou não, informações a respeito do mercado de negócios da nossa região, da nossa cidade, principalmente em momento em que a gente busca aí não só o retorno da economia do petróleo, como também outras e diversas atividades e oportunidades que nós temos aqui, que não são poucas. Até semana que vem, se Deus quiser.